para tirar as dúvidas sobre o coronavírus, está aqui com a gente no estúdio o diretor de imunização de doenças transmissíveis do Ministério da Saúde, o Dr. Júlio Croda. Boa noite pela sua presença, muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, é um prazer. Doutor Júlio, obrigado mais uma vez aqui pela participação. Eu vou começar perguntando o seguinte: quando é que a população vai saber se esses casos que são suspeitos hoje serão ou não confirmados? As pessoas passam por exames, onde, que tipos de exames? O Ministério da Saúde recomenda a coleta de 2 amostras respiratórias. Essas amostras irão para exames independentes. Uma é um PCR e outro é a metagenômica. Nós temos laboratórios de referência para isso. Em média, esses exames eles ficam prontos em 7 dias. Agora, pode continuar, Paulo. Pode haver uma confirmação para outra doença também, não necessariamente para coronavírus, e essa seria primeiro? Essa é a nossa recomendação. Como os outros vírus são mais comuns, nós fazemos o teste também de PCR para os outros vírus, como influenza, como o rinovírus, vírus mais comuns. Se um desses exames for positivo, o paciente é considerado, vamos dizer, paciente com síndrome gripal ou síndrome respiratória associada a esse vírus. Se toda a bateria de exames for negativo, aí a gente processa o exame específico para o coronavírus. A gente tem informação aqui de que o caso suspeito no Rio Grande do Sul não é de Porto Alegre, mas sim de São Leopoldo, então para ficar registrado. E eu aproveito para perguntar que casos são considerados suspeitos, né? Quando é que a pessoa é enquadrada como um possível portador desse vírus? O paciente é considerado suspeito se apresenta febre, mais um sintoma respiratório e viajou para a China nos últimos 14 dias. Esses três casos reportados como suspeito se enquadravam nessa definição de caso. E outros casos suspeitos? A gente lembra que semana passada teve alguns descartados, né? Como é que é isso? A gente teve casos de síndrome gripal que não se enquadravam na questão principalmente ou de sintomas ou de viagem, mas por precaução o Ministério da Saúde realizou os exames e nós tivemos resultados positivos, 2 para rinovírus, 3 para influenza, então diversos outros tipos de vírus que não eram coronavírus. E é o que a gente vai obter nessas futuras amostras que chegarão para análise laboratorial. Para deixar claro, então, um desses casos que foi descartado era de Minas Gerais. Não tem nada a ver com essa pessoa suspeita em Belo Horizonte, né? Não, 2 casos independentes. O caso de Minas Gerais anterior, o resultado foi positivo para rinovírus. E o caso que foi reportado hoje e anunciado pelo ministro, que se enquadra, é o primeiro caso que se enquadra na definição de caso, o processamento dessas amostras e o resultado ainda encontra-se em análise. E o senhor tem notícia do estado de saúde dessas pessoas que estão suspeitas? Todas as 3 pessoas, eles têm estado de saúde muito bem, muito bom, e apresentam sintomas leves, nenhuma necessitou de internação em unidade de terapia intensiva, nem nenhum aparato mais sofisticado. Com esses 3 casos suspeitos, o nosso nível aumentou, né? Era nível de atenção e agora é de alerta de perigo iminente para a presença do vírus na prática. Doutor Júlio, o que isso muda para a população? São 3 níveis, né? O último nível é de emergência, quando a gente tiver realmente caso de transmissão local. Então, o alerta principal é principalmente nos pontos de entrada, como foi demonstrado na reportagem, o anúncio para os passageiros que vieram da China, que se apresentar sintomas de febre, mais sintoma respiratório, que procure o serviço de saúde para ser esse paciente notificado e coletar os exames necessários. A gente está quase encerrando, mas 2 questões importantes. Não é motivo de alarde e estamos preparados, inclusive, para atender as questões dos estados. O que o Ministério da Saúde está fazendo? O Ministério da Saúde, o ministro Mandetta já agendou uma reunião para a próxima semana com todos os estados, no sentido de entender qual o plano de contingência que cada estado tem, principalmente no sentido dos hospitais de referência, dos leitos de referência, o quantitativo, os insumos necessários e os equipamentos que serão necessários, caso, eventualmente, a gente tenha uma transmissão local importante no Brasil. A gente tem uma pergunta de um telespectador. Ele pergunta se vitamina B3, se ajuda na prevenção. A prevenção que a gente recomenda é a higiene, principalmente pessoal, como foi reportado aqui, principalmente a lavagem frequente de mão, a parte de etiqueta no sentido de espirrar e de estar utilizando essas precauções, que são precauções de higiene no sentido de diminuir a carga viral. Só para encerrar, para deixar bem claro que a gente falou aqui de diversos casos, não é motivo de alarde aqui dentro do Brasil.
Por enquanto, não existe nenhum motivo, que a maioria dos casos que ocorreram relativo a essa doença ocorreram nos pacientes que viajaram especificamente para Wuhan. Então, a maioria dos casos estão concentrados em Wuhan e, eventualmente, principalmente nos outros países onde ocorreu o caso, ocorreu em familiares muito próximos. Então, a gente não tem uma disseminação importante do vírus fora da China. Então, aqui no Brasil também não existe isso. Então, por enquanto, que a gente pode afirmar que hoje não existe um perigo importante de transmissão pessoa a pessoa no Brasil. Ok, doutor Júlio, muito obrigado pela participação do senhor ao vivo aqui no Repórter Brasil. Obrigada, É boa um noite. prazer, estou à disposição.